Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus bem forte. Pode sentar, igreja. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Hoje é dia de consagração, a nossa cerimônia de consagração, para que façamos uma análise do nosso comprometimento e do nosso relacionamento com Deus, amém? 1 Samuel, capítulo 16. Digam glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém. Curva a sua cabeça e procure apresentar um coração bastante dedicado ao Senhor nesse momento, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem, meu Deus, nos ungido com o teu poder para transformar a nossa natureza, uma natureza carnal para uma natureza santa, porque o teu reino está preparado, e a tua palavra diz que aqueles que não nascerem de novo não poderão entrar no reino de Deus, e é o que nós estamos, meu Pai, aqui para pedir, é justamente que o novo nascimento, ele proceda, e a nossa salvação seja construída pelo Teu Espírito, que nos transforma, que nos santifica pela Tua palavra. Então nessa hora, meu Pai, louvado seja o Teu nome por tudo, por tão poderosa salvação preparada, por tão poderosa salvação, pela justiça que foi preparada para nós, porque se não fosse o Senhor, nós não seríamos justificados nunca. Por nós mesmos nós não teríamos condições. Mas o Senhor preparou uma justiça pela fé. E a reunião aqui é baseada justamente nessa verdade. Somos justificados em Cristo Jesus quando cremos, quando o recebemos como Senhor. E cremos que Ele ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus, quando invocamos o nome do Senhor Jesus de todo o coração, quando invocamos Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que retira o pecado, quando clamamos diante do Senhor, meu Pai, nos arrependemos, porque o Espírito do Senhor, Ele nos leva ao arrependimento. É o que eu te peço, meu Deus, que cada um de nós venhamos a nos examinar, venhamos a nos examinar e reconhecer os nossos pecados,
venhamos a ter tristeza por todo o mal que praticamos, Pai. Não temos essa capacidade por nós mesmos, mas o Senhor providenciou todo o recurso espiritual para o avivamento. O Senhor providenciou o poder que leva ao arrependimento, que convence do pecado e da justiça e do juízo. Então opera essa grande graça em cada coração aqui, Senhor. Haja despertamento espiritual no teu povo. O teu povo se interesse pelas coisas sagradas. O teu povo te ouça. O Senhor nos conceda ouvidos espirituais para ouvir, porque ouvir, meu Pai, é o meio que o Senhor nos concedeu para receber a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós tenhamos interesse pela palavra de Deus, que nós tenhamos um coração e um espírito preparado para ouvir e obedecer, porque a fé, meu Pai, ela vem antes da obediência, e a obediência mostra o nosso amor pelo Senhor. O Senhor disse na tua palavra: se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, de fato e de verdade nós estaremos amando o nosso Deus. E o Senhor disse que tudo o que nós pedirmos em teu nome, Senhor Jesus, o Pai que está no céu, Ele nos concederá. Que nós venhamos a orar pelo Espírito do Senhor, que nós venhamos a orar pela tua palavra, que nós possamos ser lavados, purificados pelo Santo Espírito de Deus. E eu te peço, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, todo bloqueio de pecado que impeça que nós possamos falar com o Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, tudo aquilo que vem para endurecer o nosso coração. O Senhor, pelo teu poder, desfaça essa barreira. O Senhor quebre essa cadeia de pecado, o pecado que nos prende, o pecado que nos rodeia, Senhor. Nós tenhamos os nossos olhos, meu Pai, elevados para Jesus. Venhamos a olhar para Jesus Cristo. Vai abençoando a igreja, meu Deus, por esta oração. Vai operando, vai falando aos corações, porque nós estamos aqui prontos para te ouvir. Não haja nenhum sentimento, meu Deus, pensamento ou vontade que possa impedir. Se for um pensamento carnal, o Senhor nos conceda a capacidade de identificar, a capacidade de resistir, a capacidade de arrependimento e confissão sincera. É o que eu te peço por cada um de nós. Nós não temos condições de fazer isso sozinhos, mas recebemos a graça de Deus, recebemos o poder de Deus que é suficiente para a nossa salvação, e tudo isso provém pela fé em Cristo, pela fé no nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus que desceu do céu. Ele se fez carne. A tua palavra diz que Jesus foi encarnado, meu Deus. A tua palavra diz que Ele viveu e obedeceu a lei em nosso lugar. Ele obedeceu o Senhor completamente, o único que teve obediência completa. O que nós não tínhamos condições de fazer, Jesus fez por nós. Ele obedeceu completamente a lei de Moisés. Ele obedeceu completamente a palavra, os planos do Senhor. E a palavra diz que Ele foi oferecido pelo Senhor como propiciação pelos nossos pecados. Não existe salvação, meu Deus, senão em Cristo. E a igreja confessa isso. Nós reconhecemos os nossos pecados, que temos pecado. Nós reconhecemos que temos uma natureza pecaminosa, mas já nascemos do Espírito Santo. Nós sabemos que os pecados do passado, meu Deus, pela nossa conversão, eles foram apagados. O Senhor apagou os nossos pecados do passado no dia em que nós confessamos Jesus. E os pecados do presente precisam ser, meu Deus, confessados mediante arrependimento. Mas tudo isso, esse arrependimento, essa fé,
é produzida, ela é, meu Pai, enxertada em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, Espírito Santo, eu peço ao Senhor Deus, que derrame o Espírito Santo sobre a igreja, que derrame o Espírito Santo sobre nós, libera uma unção do Teu Espírito cada vez maior, para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos, meu Pai, alcançar a plenitude de Deus, até o final dessa caminhada. Haja crescimento, haja mudança de opinião, de pensamento, de atitude, que a nossa caminhada não seja em vão, Senhor, que nós não venhamos a trilhar o caminho do inferno, pregando a palavra. Eu peço ao Senhor que não haja engano, que não haja hipocrisia, nós tenhamos sim, meu Pai, iluminação pela Tua palavra, a Tua palavra possa nos santificar, porque Jesus Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que a palavra de Deus, ela nos lave, ela possa lavar cada um de nós. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós estamos aqui com os nossos corações voltados para o Senhor, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo o nosso estado, a necessidade de purificação da alma, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro. Os teus servos também precisam ser santificados, porque senão não teremos condições de habitar na tua presença, Pai. A tua palavra diz claramente: só os santos verão a face de Deus. E o culto de hoje, meu Deus, é um culto onde nós vamos nos santificar através de confissão sincera, através de uma apresentação de vida, meu Pai, bastante, meu Deus, nós vamos apresentar espontaneamente, nós vamos apresentar corações, meu Pai, movidos por intenções de Deus, motivação, seja uma motivação espiritual, nós estejamos bastante atentos ao propósito, porque se não houver uma entrega de alma, de coração, essa fé não terá capacidade de salvar. A fé que salva é quando há uma entrega de vida total, uma dependência de Deus, uma confiança no Senhor. Então venha nos envolver, Espírito Santo, nos prepare até o dia da volta de Jesus. A nossa caminhada não seja vã, a nossa vida com Deus aqui na terra não seja vã, mas seja uma preparação, meu Pai, aprovada. Nós não sejamos somente chamados, mas sejamos escolhidos. Nós sejamos escolhidos, meu Deus. Nós não venhamos a ser mais um dentro da igreja, mas venhamos fazer parte do trigo e não do joio. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nós sejamos trigo, nós sejamos produtivos, meu Pai, venhamos a dar fruto, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito de Deus, as obras do Espírito de Deus. Venhamos a andar no Espírito de Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, para que a nossa vida seja frutífera, para que nós possamos ter o fruto bom, meu Pai. O Senhor precisa ter misericórdia de nós. Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados e levou sobre si, e nós confiamos nessa verdade. Jesus seja o nosso Senhor, meu Deus. Produza todos os efeitos para essa confissão. O Senhor disse que aqueles que o receberam, aqueles que receberam a palavra de Jesus, também receberam poder para serem transformados em filhos de Deus. Então abençoa essa igreja, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Eu te peço, meu Deus, abençoa o trabalho, tudo seja consagrado ao Senhor, tudo seja na dependência do nosso Deus.
tenhamos saúde, meu Pai, a nossa família tenha saúde, os nossos filhos tenham saúde, porque o Senhor providenciará, meu Deus, essa sustentação, esse vigor. Queremos ouvir a Tua voz, meu Deus. Toca no Teu povo e abençoa o Teu povo, Senhor. O Teu povo que carece dessa comunhão e dessa graça. Esse é o povo que está aqui, meu Deus, o povo carente dessa comunhão e carente dessa graça. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos oriente. Queremos o conhecimento da verdade para receber libertação e salvação, para recebermos crescimento espiritual. Nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos realizar uma cerimônia de consagração daqui a pouco. Então vamos alinhar o nosso pensamento a esse propósito, amém? O que é preciso, primeiro ponto, para que nós tenhamos sucesso, porque Deus precisa aprovar o coração. E se nós examinarmos a palavra, Deus ele avalia o coração para que ele possa ungir. Amém? Essa unção eu vejo como confirmação, eu vejo como renovação de aliança, reconstrução de aliança quebrada, porque a gente cai, amém? Nós erramos, mas se você está com a consciência tranquila, também, glória a Deus, você passa aqui no altar e confirma a sua comunhão com Deus, amém? Se você estava com alguma pendência, você vai passar aqui pedindo a Deus para renovar a sua aliança, glória a Deus. Mas você vai passar com um coração sincero. Por quê, pastor? Porque Deus, ele avalia o coração. Deus, ele avalia o coração. Primeira coisa que nós precisamos é ouvir. Estar dispostos a ouvir. Pastor, eu estou disposto a ouvir a palavra do Senhor. E a partir desse momento, Deus vê se a motivação que há no seu coração é sincera. Ele não precisa que você faça obra nenhuma. Ele não precisa que você tenha uma aparência. Por quê? Porque Ele sabe de todas Ele sabe dos nossos pensamentos, irmãos. Às vezes a gente quer julgar as pessoas, mas nós não temos condições de julgar ninguém. Mas Deus, ele conhece os nossos pensamentos. E Deus enviou o profeta Samuel para ungir um novo rei. Por quê? Porque o rei Saul tinha sido rejeitado por Deus por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Se nós pararmos para pensar, todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Às vezes você pensa assim, pastor, fulano nasceu para ir para o inferno. Não, todos têm a oportunidade. Deus deseja que todos conheçam a salvação, que todos tomem conhecimento da vontade de Deus e sejam salvos. Digam glória a Deus. Todo mundo tem a oportunidade, irmãos. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós temos que abrir o nosso coração e entrar no propósito de Deus. Entre no propósito de Deus para quê, pastor? Para fazer a vontade de Deus. Saul recebeu a unção? Recebeu. Saul recebeu a unção, recebeu o Espírito Santo? Recebeu. Mas Deus não sabia, pastor, que Saul ia falhar? Sabia. Mas ele teve a sua o quê? Ele teve a sua oportunidade.
Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Não pense assim, fulano está no tráfico, não vai ter chance para ele. Não vai ter chance para ele se ele não quiser. Porque alguém falou de Jesus para ele. Alguém falou de Jesus para os presidiários. Alguém entrou lá na cadeia e pregou o evangelho. Alguém entrou na boca de fumo, no ponto do ônibus, em algum lugar. Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele permitiu que a palavra de Deus chegasse aos nossos ouvidos. Ele abriu um canal espiritual para que nós recebêssemos a palavra de Deus. Agora, vai depender de quê? Da aceitação? Vai depender da motivação? Se eu me interesso, com certeza Deus vai me envolver com o Espírito Santo. Se eu me interesso, Deus vai me ungir. Diga glória a Deus. Se vocês estão aqui com uma disposição de entrega de vida, para que Deus faça uma grande obra na vida de vocês, e uma grande obra através da vida de vocês, pode acontecer o que for, que Deus vai consumar a obra em nome do Senhor Jesus. Pode acontecer o que for, mas a partir do momento que Deus vê a motivação do coração, que Deus vê uma vontade de se entregar, que Deus vê uma confiança, que Deus vê uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas no primeiro momento deu um sinal de aceitação, Ele vai fazer uma grande obra. Glória a Deus. Por que o senhor diz isso, pastor? Basta você analisar essa palavra aqui, irmãos, do capítulo 16. Deus, ele mandou Samuel na casa de Jessé e reuniu os filhos de Jessé. Só que a primeira coisa que Jessé fez foi o quê? Colocar os maiores, os mais fortes, os de aparência, de estatura. E Deus olhou, Deus manda Samuel, e Samuel começa a cair no mesmo erro que ele caiu em relação a Saul. Samuel gostava muito de olhar o quê? A aparência. E esse é o problema maior da igreja hoje. A religiosidade. A religiosidade. Muitas vezes as pessoas estão com aparência, mas não estão sendo verdadeiras nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas motivações. Mas só Deus, irmãos, que tem a capacidade de julgar uma pessoa corretamente. Digam glória a Deus. Samuel chega na casa de Jessé e ele logo debanda o olhar dele, a atenção dele para Eliabe. Só que Deus disse o quê? Não é este. Não é este, e ainda repreendeu ele. Amém? Ele estava cometendo o mesmo erro, igreja. O primeiro filho de Jessé, pelo porte físico, que ele achava que o rei tinha que ter um porte físico, ele achava que o rei tinha que ter uma aparência, uma estatura, ele fez essa avaliação externalista, e ele estava cometendo o mesmo erro que ele cometeu com Saul, e Deus chamou a atenção dele na mesma hora. Digam glória a Deus. Nesse ponto aqui, a igreja já começa a ativar que Deus não vai olhar presença, Deus não vai olhar ritual, Deus não vai olhar roupa, Deus não vai olhar cabelo, Deus vai olhar o quê? Deus vai avaliar o sentimento do coração. O que está se passando no seu coração. O que está se passando no seu coração? Será que você vem com sinceridade? Mas por que, pastor, se os irmãos eram mais maduros, por que Deus escolhe o mais novo? Por que Deus escolhe Davi? Se Davi vivia cuidando das ovelhas dele lá. Mas naquele momento, irmãos, que Davi estava lá no campo, eu imagino o que acontecia. Davi ficava meditando com quem? Com Deus.
Não é a religião. Presta atenção. Pastor, um dia nós podemos estar no altar fazendo a obra. Isso aí vai ser consequência do que há onde? Do que há no seu coração. Esse chamado vai ser de acordo com a motivação que há em você. O ministério é do Espírito Santo. Ele dá o ministério, ele capacita, mas por quê? Porque ele está analisando o quê? Mas se também não for de acordo com a vontade de Deus, o que acontece? Deus tira. Deus tira. A pessoa passa a caminhar sozinha. E o pior de tudo, irmãos, é quando nós estamos cumprindo o ministério sozinho, sem o Espírito. A preocupação maior de vocês é a unção. O que nós precisamos é de unção. E essa unção, ela vem por uma aprovação de coração. Não é de diploma, doutor em teologia, não é nada disso. Mas é uma entrega de todo o quê? Uma entrega de todo o coração para Deus. Davi não entendia de nada. Davi não entendia de reinado. Mas Deus escolheu Davi para ser o quê? Para ser rei. Deus escolheu Davi para ser rei. Ele preparou um reinado para Davi que não foi entregue na hora. Eu quero dizer que Deus tem coisas preparadas para muita gente aqui que nem essas pessoas sabem. Deus tem moveres sobrenaturais na vida de muitas pessoas aqui que não sabem. Só que Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe o coração que é dele e o coração que não é dele. Ele sabe quem vai se entregar, porque na verdade já se entregou. Ele sabe que vai se entregar, porque na verdade ele sabe que já o quê? Já se entregou. Por quê, pastor? Porque ele sabe de tudo. Deus não tem esse negócio, vamos ver, não. Ele conhece a sua vida, ele conhece o seu coração, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele só não interfere. Ele não interfere na nossa decisão, por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Só que Deus, ele escreveu a sua história. Por quê, pastor? Porque ele já sabe. Ele já sabe onde ele vai te usar. Ele já sabe se você vai subir no altar, se você não vai subir, se você vai para a África, se você vai pregar na Praça São Salvador. Ele sabe. Por quê? Porque ele conhece o quê? Ele conhece o seu coração. Então, Samuel chega ali na casa de Jessé, e ele escolhe o mais belo. Como ele fez com Saul, da mesma forma, ombro largo, alto. Amém? A palavra diz que Saul sobressaía sobre todo o povo. Glória a Deus. A aparência aqui, irmãos, foi frisada por Samuel. Os filhos de Jessé foram apresentados: Eliabe, Abinadab, Simeia, que é o Samá, Natanael, Radai, Ozem. Amém? Mas Davi estava fora. Davi estava fora. Por quê? Porque esses homens eram os homens de quê? De aparência. É isso que vocês têm que se preocupar. Pastor, externalismo dentro da igreja é o que mais tem. Todo mundo tirando de santinho. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou direito, e papapá, e pé. Só que Deus conhece todas as coisas, irmãos. Deus mandou desconsiderar Eliabe, Deus mandou desconsiderar os outros irmãos, amém? Ele mandou desconsiderar. Olha o que diz a palavra no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua o quê? A sua aparência, nem para a altura da sua o quê? Estatura, porque eu tenho o quê? Porque eu tenho rejeitado. Irmãos, olhe para cá. Espetáculo, gritaria em altar, roupa, pastor de terninho,
de coletinho, sapato vermelho, gravata roxa, para impressionar a igreja. Amém? Outros vão com terno de grife, perfumados, perfume importado, né, irmão Sérgio? Cheio de firula. Glória a Deus. Só que Deus falou o quê? Vamos repetir? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Amém? Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua estatura, para o tamanho da sua estatura. Porque eu o tenho rejeitado. Ou seja, esse coração de Eliabe não serve para mim ainda. Ou talvez nunca vá servir. Amém, irmãos? Só que ninguém sabia o que estava o quê? Acontecendo. Os irmãos de Davi, irmão, estavam ali, só que eles não sabiam o pensamento de quem? Mas nós, hoje, temos que conhecer o pensamento de Deus. O que vai facilitar uma abertura vai ser o quê, pastor? Ouvir. Pessoas que estejam dispostas ao quê? A ouvir. E não se orgulhar, e não se achar merecedora de nada, e não ser pretensiosa, mas o primeiro passo é querer conhecer a vontade de Deus, é essa sensibilidade, irmãos, para ouvir a voz de Deus. São pessoas que estão meditando, são pessoas que sentem a necessidade de Deus, são pessoas que são quebrantadas. Quebrantadas são o quê, pastor? Aquelas pessoas que sentem que não são autossuficientes. Quebrantadas são aquelas pessoas que não são orgulhosas, que dizem assim: eu sei de tudo, eu faço tudo, eu não tenho culpa de nada, eu não erro. Mas as pessoas quebrantadas dizem: não, eu erro, eu preciso da direção do Senhor, eu preciso da tua luz, eu sou pecador, sim, meu Deus. Eu dependo da tua salvação, eu dependo da tua graça. Sem o Senhor eu não sou nada. Isso é uma pessoa quebrantada. Uma pessoa arrependida é aquela que diz: eu pequei contra ti e te peço perdão. Eu pequei contra o Senhor. Amém, irmãos? Deus, Ele conhece essa disposição até mesmo antes. Agora, a pior coisa é quando a pessoa vem para a igreja e não quer ouvir. Se ela não ouvir, ela não sabe qual é a vontade de quem? Ela não sabe qual é a vontade de Deus. A maior sensibilidade é ouvir. O que aconteceu com Saul, pastor? Ele não ouviu. Apesar de ter recebido a oportunidade, ele não desenvolveu o ouvido espiritual. E a obediência a partir dessa graça de ouvir a vontade de Deus. A fé vem por ouvir. O firme fundamento da fé, Jesus disse, é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, é como uma casa construída sobre o quê? Fundada na rocha. Amém? Mas o coração de Eliabe foi rejeitado. E partindo dessa palavra de Deus aqui, eu pergunto, o que Deus está achando do meu o quê? Cada um aqui se pergunte. Se Deus fizesse uma avaliação do meu coração hoje, será que Ele rejeitaria? Porque se Ele rejeitar, irmãos, quando você passar por aqui pretendendo a unção, Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer não. Você vai passar, mas você não vai levar o que Ele tem para você. Você vai passar, mas Ele não vai derramar o óleo. O pastor vai botar a mão, mas ele vai dizer assim, esse aí eu rejeitei. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Porque agora a visão é outra. A visão agora é o quê? Não precisa mais de representante. Nós somos sacerdócio real. Não existe mais sacerdote na igreja. A igreja se tornou sacerdócio o quê? Real. A igreja se tornou sacerdócio real. Olha lá, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Mas propriedade exclusiva de Deus, se realmente se entregaram de todo o coração. Consagrados, ungidos, povo de Deus, propriedade de Deus, se realmente se deram para Deus, se realmente se entregaram de todo o coração. Mas Eliabe tinha uma falha no coração dele. Tinha uma falha. Apesar do porte físico, ele não tinha caráter aprovado. Apesar da aparência, ele não tinha caráter aprovado. Deus disse, eu tenho rejeitado. E ele disse, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o quê? Para o coração. Irmãos, é nessa hora que nós temos que ver qual é a nossa condição espiritual. Como que está a nossa natureza, como que está o nosso caráter. Para onde que nós estamos pendendo, qual é a tendência do nosso comportamento, quais são as nossas verdadeiras motivações. Amém? A palavra diz que em Jeremias 17, que Deus esquadrinha o coração. O que é isso? Examina. Como que eu vou apresentar um coração sujo para Deus, se Ele sabe? Ele não vai aceitar? Ele não vai aceitar. Deus é quem prova os pensamentos. Ou seja, nada poderá ser ocultado de quem? De Deus. Eliabe não sabia disso. Eliabe tinha coisas guardadas dentro dele. E Deus viu. Os outros irmãos de Davi, da mesma forma, tinham coisas guardadas dentro deles. E Deus viu. Deus queria ungir, mas daqueles que foram apresentados para Samuel, nenhum deles estava aprovado. Essa é a nossa preocupação, irmãos, nessa noite. Às vezes a gente passa pela cerimônia de consagração sem essa avaliação que Deus hoje, Ele diz assim, olha, avalie-se o homem a si mesmo. Tanto no batismo, preste atenção no que o pastor vai falar, tanto no batismo, quanto na Santa Ceia, e quanto na cerimônia de consagração, que é feita para a glória de Deus, não é sacramento ordenado por Jesus, porque, na verdade, o batismo e a Santa Ceia são cerimônias de consagração. A gente ainda faz essa extra ainda, no todo último domingo do mês, mas toda essa avaliação é feita por Deus. Mas Deus, Ele chama cada um de nós ao autoexame. Quando você lê a palavra de Deus lá em 1 Coríntios em relação à ceia, Paulo diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, examine-se e se prepare para que seja aprovado. Deus falou com Caim, irmãos, que os pensamentos de Caim estavam pervertidos, e disse para ele, olha, o seu pensamento será contra ti, a sua vontade será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Por quê? Porque Deus sabia que Caim estava com desejo de assassinar quem? O irmão Abel. Deus mostrou ali naquela palavra que ele sabia o que estava se passando aonde? Na cabeça de Caim. Glória a Deus. Da mesma forma, Davi aprendeu isso. Davi aprendeu isso quando Natã chegou para ele e revelou o pecado que ele tinha cometido, e até então ele estava o quê? Escondendo.
ele não confessava. Davi tomou conhecimento de que Deus sabia o quê? Deus sabia de tudo. Ele pensou assim: não adianta esconder nada de Deus. Irmãos, Deus, ele vê tudo e entende tudo que há em nossos o quê? Corações. Glória a Deus. E Davi, sabendo disso, quando ele passou o reinado para Salomão, ele orientou Salomão. Ele disse a Salomão: olha, você serve com o coração perfeito ao Pai. O que Deus quer hoje aqui, irmãos, é um coração puro. O que Deus quer aqui é um coração limpo. Davi falou para Salomão: olha, sirva a Deus com a sua alma voluntária. Davi disse a ele: olha, Deus entende todas as imaginações. Digam glória a Deus. Deus entende todas o quê? As imaginações dos pensamentos. E se você buscar o Senhor, você achará. Se você buscar a Deus com sinceridade, você vai achar. A palavra diz que Deus examina os corações. Amém? Irmãos, não adianta ser uma coisa por fora e ser outra por dentro. Não adianta. Deus ensina uma lição a Samuel aqui. Samuel, que parece fisicamente correto, o que parece fisicamente notável, é igual a pessoa olhar para a beleza externa. Muitas vezes é o feio que é o bonito, e não é o bonito, e o bonito é feio. Mas só se você enxergar com olhos do quê? Com olhos espirituais. Com olhos carnais, você vai reparar a barriga. A barriga do pastor já está saindo para fora do paletó. Nem fecha mais aqui, igreja. Amém? Mas com olhos carnais você vai olhar a aparência. Amém? Deus ensinou a Samuel: Samuel, você continua errando. Você não amadureceu. Você não aprendeu a conhecer o coração. Eu vejo o coração. Amém? Não adianta, irmãos, nós ficarmos olhando a aparência. Aquilo que fisicamente é notável pode ser moralmente corrupto, como Saul. E Deus deixa esse ensinamento a Samuel. E Samuel adquire a visão de Deus. Isso é importante. Isso é importante para a igreja. Essa maturidade de parar de enxergar com os olhos dos sentidos e não enxergar com os olhos espirituais. Não avaliar as coisas com mais profundidade. Não avaliar as intenções do coração, porque isso não é muito difícil de entender, não. Nós que somos inexperientes, nós que somos imprudentes, nós que somos descuidados, por isso que tem casamento que dá errado. Amém? Decepções. Eu não estou aguentando mais fulano. Mas sabe por quê? Porque não teve maturidade para enxergar a realidade do coração da pessoa. Eu pergunto: pastor, mas isso não é só Deus que faz? É só Deus que faz, mas ele ensinou a Samuel. E por que ele não ensina a igreja? Eu creio que ele pode me ensinar, e eu creio que ele pode ensinar a cada um de vocês. Mas é o que isso? É a pessoa ter calma. É a pessoa, ao invés de agir precipitadamente, primeiro ela fazer o quê? Pedir direção a quem? A Deus. Pedir direção a Deus. Às vezes, irmãos, eu paro, a minha vida bloqueia, por quê? Porque eu deixo quem falar? O meu coração, os meus olhos físicos, dos sentidos, os meus ouvidos que primeiro querem galanteios, elogios, como o diabo fez com Eva, Satanás fez com Eva. Amém? Mas só que Deus ensinou a Samuel
adquirir a visão de Deus e avaliar o profundo. Olhar as intenções. Digam glória a Deus. Esse clichê, irmãos, é verdade. As aparências enganam. Isso é verdade. É uma ideia comum verdadeira. As aparências o quê? Enganam. Eu volto a repetir, lembre-se de Eva no jardim. Satanás chegou com aparência de cuidado, com aparência de honestidade. Não, Deus não falou assim não. Calma aí, não é assim não. Amém? Mas a mentira estava o quê? A mentira estava escondida. O engano estava escondido, irmãos. É muito difícil ver, mas eu só posso ver com olhos o quê? Com olhos espirituais. Depois de muita oração. Pastor, como que é isso, pastor? Muita oração, muita paciência. Analisa uma vez, analisa duas vezes, espera o comportamento aflorar para você saber se essa pessoa é o que ela aparenta ser. Porque quando a gente dá tempo à pessoa, irmãos, começam a ser revelados o verdadeiro caráter da pessoa. Só que Deus conhece isso de pronto. Deus conhece isso porque Ele tem essa presciência. Amém? Ele tem essa presciência, Ele tem onisciência. Ou seja, Ele sabe de tudo, antes, depois, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você vai falar, e muito antes mesmo de você pensar, Ele sabe o que você vai pensar. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas Ele também ensina isso à igreja. Ele ensina isso às mulheres de Deus. Ele ensina isso aos homens de Deus. Eu posso evitar muitas coisas na minha vida? Posso. Desde que eu desenvolva essa comunhão, eu desenvolva em oração. Eu fale antes, eu fale depois de pensar muito. Eu fale depois de orar muito. Eu olhe primeiro com bastante cautela, critério, avaliação. Amém? E Deus ensinou a Samuel. Amém? A olhar o que está onde? No profundo, na essência. Deus conhece a nossa essência. Às vezes a pessoa pode falar de alguém, só que quem sabe de verdade é quem? É Deus. Deus sabe, irmãos. Deus sabe o que há no coração. Saber o que há no coração, saber as intenções. Deus ensinou isso aos espias, quando eles entraram em Jericó. Eles fizeram um pacto com uma prostituta. Mas se eles não tivessem essa definição do que ela estava intencionada, poderia dar tudo errado. Ela poderia denunciar o ataque. Mas eles viram porque Deus viu, Deus mostrou a eles que Raabe estava sendo sincera. Depois de uma avaliação espiritual, veio a revelação. Pode confiar, porque ela está sendo ela está sendo sincera. Os espiões descobriram a fé de Raabe. Eles viram que a fé de Raabe era realmente, pastor, ela se converteu ao Senhor naquele momento. E foi feito o pacto com aquela mulher. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de quê? De luz. Sim ou não? Satanás se disfarça de anjo de quê? De luz. Mas Deus sabe tudo, irmãos. Deus não vê a aparência de bondade, Deus não vê moralismo. E Ele está ensinando à igreja essa visão espiritual aqui nessa noite. Não somente se avaliar, que é o mais importante hoje, mas também que você aprenda a enxergar o que há no coração das pessoas. Ah, não, pastor, fulano fez uma comigo, mas era previsível. Era previsível se você prestasse o quê? Se você prestasse atenção, se você fosse uma pessoa mais precavida, mais prudente. Se você fosse uma pessoa mais prudente.
faltou prudência, faltou cautela, você foi uma pessoa ingênua, aí vem as consequências ruins. Amizade ruim, consequências ruins. Alianças ruins, resultados ruins. Parcerias ruins, abismo. São consequências de quê? Da nossa falta de cuidado. Cuidado com aqueles discursos suaves, irmãos. Boa conversa, bom de papo. A gente vai porque o papo é o quê? O papo é muito bom, pastor. Pô, só tem que ver que é muito simpático fulano. Mas você tem que conhecer as intenções de quê? As intenções de quê, igreja? Do coração. Cuidado. O que é preciso fazer, pastor? Orar, confrontar com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, procurar ver a vida da pessoa, começa a ver um frutinho, comportamento, para você saber o que há onde, até Deus revelar o que há onde. Até Deus revelar o que há no coração, irmãos. Eu já vi muita gente chegar aqui, pastor, me arrependi. Teve gente aqui que se arrependeu depois que casou. Só que depois que casou já é o quê? Agora é tarde, irmão. Tinha que ver antes. Tinha que ver antes. Agora nós temos que fazer o quê? Agora nós vamos ter que, vamos ter que rebolar. Agora nós vamos ter que dançar. Dançar valsa. Ah, não, eu vou separar. Aí é problema seu. Digam glória a Deus. Nós temos que olhar com os olhos de quem? Com os olhos de quem? Com os olhos do Senhor, irmãos. Cuidado com a aparência, cuidado com o externalismo, mas eu tenho que ver as obras do Espírito Santo, eu tenho que ver o fruto do Espírito Santo, e isso é o quê? Ver dentro do coração da pessoa, e isso é sinal de maturidade. Digam glória a Deus. E Davi, irmãos, seria ungido. Davi seria ungido por quê? Porque Deus se agradou do coração de quem? De Davi. E Davi não assumiu o trono. Tudo, a unção de Davi, irmãos, presta atenção, ficou em segredo. A unção de Davi ficou em segredo. Até as pessoas saberem que Davi seria o rei, isso demorou, porque nem os irmãos dele ficaram sabendo qual era o propósito daquela unção. Amém? Nem os irmãos sabiam disso. Tanto que quando houve o enfrentamento de Golias, Davi foi desprezado pelos irmãos, foi repreendido pelos irmãos. Quando ele chegou no acampamento, amando do pai, levando alguns alimentos, procurando saber da condição dos irmãos, ele foi repreendido pelos irmãos. Eles não sabiam que Davi tinha sido ungido por quem? O problema, irmãos, é que ninguém sabe o seu coração diante de quem. Por isso que as pessoas podem até falar de você. As pessoas podem até malhar você. Ah, é isso, é aquilo. Só que Deus é você e quem? É você e Deus. É você e Deus. E eu faço questão de ter a minha relação com Deus. Eu faço questão de ser julgado pelo Senhor. Mas por quê? Porque eu sei que Ele vai ter misericórdia de mim. Porque eu sei que se eu tiver um coração sincero, eu tenho chance de receber salvação. Por pior que eu seja. Mas é o único que pode conhecer o meu coração. Às vezes as pessoas podem até julgar, mas podem julgar errado. Tem tudo para julgar errado, porque vão julgar de acordo com os olhos dos sentidos, com disse-me disse, com fulano falou, eu vi, eu não sei o quê, mas a questão é que Deus, Ele vê no profundo do seu coração. Saul foi ungido, pastor? Foi. O óleo foi despejado em Saul? Foi. Mas o Espírito Santo saiu.
Ele recebeu a oportunidade, recebeu. Mas por não corresponder com o seu o quê? Com o seu coração, o Espírito Santo saiu. O Espírito Santo quis renová-lo, o Espírito Santo quis dar a ele um novo nascimento, o Espírito Santo quis dar a ele a fé, o Espírito Santo quis dar a ele a justiça, e ele não o quê? Ele não quis. É isso que Deus está esperando aqui, uma igreja que se renda. Pastor, eu quero sair daqui hoje ungido. Eu vou me entregar de todo o quê? De todo o coração. Amém? Eu vou me entregar de todo o coração. E Deus viu um coração puro em Davi. E ele nem estava lá. Olha o que a palavra diz. Repetindo o 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o... Samuel aprendeu ou não aprendeu? O primeiro, Deus repreendeu, mas Deus falou: agora eu vou te dar a visão de coração. Por isso que o pastor está dizendo que Samuel aprendeu, porque dessa vez aqui Deus não precisou falar. Dessa vez aqui ele mesmo avaliou, irmãos. Além de você se avaliar, Deus ainda vai conceder essa graça de você procurar conhecer a intenção das pessoas. É essa unção que eu vou pedir a Deus que seja derramada aqui nessa noite. Também, além de nós apresentarmos um coração agradável ao Senhor, que nós também tenhamos essa sabedoria, essa capacidade, essa prudência. Para quê, pastor? Para que as nossas associações, os nossos relacionamentos não sejam frutos de engano. Para que nós não venhamos sofrer consequências de erros, de criancice. Amém? Ah, eu não sabia. Ah, pastor, precipitou. Não demorou nem 6 meses, já casou. Vamos morar junto, irmão. Aí daqui a pouco o problema está feito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí diz assim, irmãos: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o... Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Samuel aprendeu ou não aprendeu? Que o Senhor conceda essa capacidade a cada membro dessa igreja, de avaliar as pessoas, de avaliar uma conversa, de avaliar um olhar, uma capacidade de olhar o profundo, mas com olhos espirituais, irmãos. Amém? E ele disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Olha como que Deus trabalha. Ainda falta o menor. Tem gente que pensa que o menor não vai, seu Sérgio. O menor não vai, o que parece que não entende de nada não vai, o que parece desclassificado não vai. É assim que eu vejo o povo julgando. Por isso que eu me alegro quando a pessoa fala de mim. Fico feliz. Glória a Deus. Eu fico feliz, irmãos. Quando a pessoa fala: olha, mas como eu falo, que confirmação, glória. Porque eu vejo que quem julga não tem parte com quem? Não tem parte com Deus. São pessoas que estão falando de alguém sem conhecer. Sem conhecer. Só que Deus, Ele olha o coração, e é isso que Ele quer olhar aqui nessa noite. Aí ele disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas.
Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Digam glória a Deus. Nada ia acontecer sem a presença daquele que estava aprovado por quem? Aprovado por Deus. Deus não vai deixar a festa acontecer. Deus não vai deixar a cerimônia acontecer se o que tiver de ser ungido, se o escolhido não tiver presente. Então vocês têm que preparar os seus o quê? Os seus corações. Pastor, eu vou preparar o meu coração, eu vou pedir o Espírito Santo para preparar o meu coração. E a palavra de Deus diz assim, irmãos: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Digam glória a Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Pastor, qual é o propósito dessa passagem no altar? É justamente essa unção do Espírito Santo. Para você entender. E o que aconteceu com Davi? Uma unção que era para ser recebida somente para aquele homem cumprir o propósito de Deus, aquela unção não saiu mais. Antes do Pentecostes, entenda o que eu estou falando. Por que o senhor está falando isso? Porque foi antes do Pentecostes. 2 homens que receberam a unção do Espírito Santo e não mais perderam: João Batista e Davi. Pastor, receberam a unção do Espírito Santo antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes. O Espírito Santo ia, o cara cumpria a missão e o que ele fazia? Saía. Depois que cumpriu o propósito, o que o Espírito Santo fazia? O próprio Deus tirava. Se precisasse fazer outra obra, o Espírito Santo fazia o quê? Voltava. Mas Davi não. Davi se tornou homem segundo o coração de quem? Segundo o coração de Deus. Homem cheio do Espírito Santo, irmãos. João Batista, a mesma coisa. Recebe a unção no ventre da mãe. E não perdeu mais o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele foi morar em Davi. É isso que Deus quer fazer aqui nessa noite, confirmar o poder dele na vida dos consagrados. Ele vai consagrar, ele vai confirmar uns, ele vai renovar comunhão com outros, ele vai restabelecer alianças quebradas, mas vai depender de quem? De cada um de nós, de acordo com os nossos o quê? Com os nossos corações sinceros, voluntários, coração voluntário, coração sincero. Deixa o Senhor saber o que há no seu coração, e o que tiver de ruim, confesse antes de oferecer. Examine-se agora: pastor, eu estou com o meu coração todo destruído. Deus vai te dar um coração novo para você passar aqui. Ele vai te conceder um espírito novo, um coração novo, para que você tenha paz, para que você possa resistir às questões que estão sendo levantadas, os problemas que estão aparecendo. Amém? Davi seria o quê, pastor? Um instrumento do Senhor. A palavra diz que o Espírito de Deus, vamos ler aí? Vamos repetir? 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... O Espírito Santo envolveu Davi, irmãos. Davi falou em língua?
Não. Davi pulou? Não. Ele continuou a vida dele, normal. Voltou para apacentar as ovelhas. É tempo de Deus, a obra é tempo de Deus. O coração tem que estar pronto. O coração tem que estar voluntário. Agora, o que vai acontecer não importa. Quantos anos levou para Davi assumir o trono? Mais de 15 anos. Amém? Para ele assumir o trono, irmãos. Glória a Deus. Deus sabe a hora. Você que tem que permanecer firme na fé. Você que tem que permanecer firme na fé. A palavra mostra que o Espírito Santo se apoderou de Davi para que Davi fosse instrumento do Senhor. O Espírito Santo repousou sobre Davi, apoderou-se de Davi e não saiu mais. Porque a fé de Davi foi grande. Digam glória a Deus. E o que Deus quer fazer aqui nessa noite é ungir cada um de vocês com poder.